Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou gravando aqui mais um vídeo de ensino para a amada igreja do Senhor Jesus. Quero estar falando aqui sobre a geração atual. Está como nos dias de Noé. A Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 37. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia nos manda estar preparados em tempo e fora de tempo para a vinda do Senhor. Não é tempo da igreja ficar brincando de ser de Deus, porque o inimigo ele não brinca. O inimigo ele está matando vidas. O inimigo ele está levando muitas almas com ele para o inferno. E a igreja do Senhor ela tem que fazer a diferença. A igreja do Senhor tem que resplandecer sobre as trevas. A igreja do Senhor não pode compactuar com o pecado. A igreja do Senhor tem que ser a diferença e não a igualdade. A igreja do Senhor foi chamada por Jesus Cristo para exercer autoridade sobre o mal, em vencer o inimigo, em derrotar todo o mal que se levantar no nome de Jesus, porque tudo é pela fé. Nós venceremos pela fé em nome de Jesus. Então, meus irmãos, quero estar trazendo aqui nesse estudo da palavra do Senhor que esta geração ela já está como nos dias de Noé e também como nos dias de Ló. Ló, ele foi um homem justo, um homem que estava morando numa cidade chamada Sodoma, e essa cidade iria ser destruída com fogo, porque o juízo de Deus chegou até aquela cidade e as cidades vizinhas. Foi quando que os anjos do Senhor veio até Ló e disse: apressa-te em sair daqui. E Ló começou a enrolar para ir embora, mas quando o anjo segurou na mão dele, ele foi correndo, juntamente com a sua família. Ele levou a sua família embora, para não ser destruída com fogo e enxofre que cairia do céu. E aí, meus irmãos, nós vemos também o exemplo de Noé, que Noé foi um homem também justo, o homem pregador da justiça. A Bíblia diz que ele ouvia Deus falar com ele, e quando Deus ordenou ele construir a arca, que durou em torno de 120 anos para construir, muitos estavam zombando de Noé, criticando ele por fazer aquela tal coisa. Mas quando Deus fechou a arca, aqueles que estavam do lado de fora não puderam mais entrar. Então, meus irmãos, vemos que o juízo de Deus chega mais cedo ou mais tarde. Muitos estão brincando com a palavra de Deus. Muitos estão dizendo que não tem nada a ver, que nada vai acontecer, que esse mundo vai permanecer do jeito que está. Não, a Bíblia diz que os elementos do céu passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo em fogo se fundirão. A Bíblia diz que este mundo será consumido pelo fogo. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa acordar, ela precisa resplandecer à luz de Cristo, porque muitos estão corrompidos com as coisas desse mundo, com as vaidades, com a lascívia, com a idolatria ao futebol, com o pecado da imoralidade, a masturbação, a pornografia e tantas outras coisas, irmãos, ilícitas aos olhos de Deus. Casamentos que estão arruinados porque não tem a direção do Espírito Santo. Muitos já não oram mais juntos. Muitos casais deixaram
o espírito da pombagira entrar, e esse espírito está destruindo muitos casamentos, por causa da vaidade, por causa da sexualidade. Muitas mulheres não têm mais o Espírito Santo. E isso, irmãos, preocupa muito, porque a igreja hoje, ela está vivendo de fachada, de aparência. Muitos não querem viver uma vida de santidade mais. Muitos só vão na igreja para mostrar que é crente, mas lá fora ele vive diferente, igual ao mundo. Este já caiu na garra de Satanás. Esse já foi enganado pela obra do engano. Muitos vão na igreja, irmãos, só para fazer barulho, só para pular, gritar, rodar. O inimigo está trazendo um falso mover do Espírito Santo já há muito tempo, que se denomina com o nome de reteté. Esse reteté, irmãos, é algo que vem também lá do candomblé. O espírito do engano está atuando nas igrejas. Quando a gente ora por certas pessoas, irmão, manifesta demônios. E tem demônios, irmãos, também querendo enganar na igreja. Já aconteceu isso, irmãos, de orar por uma pessoa que ela estava com o espírito do engano. E esta mulher, irmãos, ela rodava, ela queria entregar revelação, mas quando punha a mão na cabeça dela, ela caía, porque era demônio, irmãos. Então, quando o Espírito Santo não está na vida da pessoa, ela pode fingir que tem o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo, é o espírito de engano. E o pastor que é espiritual, ele tem que discernir isso. O homem de Deus, ele tem que conhecer o mundo espiritual, porque aquele que é nascido do Espírito, ele discerne espiritualmente tudo. Mas quem é da carne, quem é mundano, ele não conhece as coisas do Espírito. Ele é igual um Nicodemos da vida, que Nicodemos só conhecia das coisas terrenas, mas não conhecia das coisas do céu. Então só é revelado as coisas dos céus para os pequeninos, para aqueles que têm o coração aberto, para aqueles que não amam os prazeres do mundo, as vaidades, essas coisas que o mundo oferece. O crente, irmãos, ele não deve se apegar com as coisas do mundo, com televisão, com redes sociais. Essas coisas afastam a muitos de Deus, esfriam a muitos na fé, levam o povo ao vício e faz com que o povo, não busque a Deus em oração, não faça com que o povo leia a palavra do Senhor e examine a verdade. O que o inimigo está fazendo, irmãos, é usar as tecnologias nesses últimos tempos para fazer com que muitos se esfriem e até mesmo apostatem da fé. Então o verdadeiro servo de Deus, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. O servo de Deus, ele tem que estar pronto para a batalha. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, muitos estão deixando se dominar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, essas redes sociais que levam as pessoas, a fofocar da vida dos outros, a ver mulheres seminuas, a se contaminar com os olhos. E aonde o pecado entra, é onde o diabo ele está, seduzindo, abrindo, a brecha para ele entrar. E irmãos, o verdadeiro servo de Deus, ele vive orando e vigiando para não cair em tentação. E esta geração, irmãos, atual, esta geração, ela está incrédula. Jesus já havia dito isso no tempo que seus discípulos estavam sendo destruídos. Jesus diz: ó geração má e incrédula, até quando estarei ainda convosco? Jesus dizia naquele tempo que aquela geração já era incrédula e má. Imagina a geração de hoje, a depravação, a incredulidade, a maldade, o orgulho,
o mundanismo está na vida de muitos, e muitos não querem perceber isso. Muitos pensam que Jesus só quer o coração. Muitos estão ensinando a falsa doutrina de Balaão nas igrejas, que Balaão ensinou o povo a cair em tropeço para lançar maldição. Assim, irmãos, muitos liberaram o mundanismo nas igrejas para lançar maldição na vida dos crentes, para deixar os crentes derrotados, presos nas coisas desse mundo. Estão sendo crentes, de fachada, crentes hipócritas, que não têm o Espírito Santo de Deus, que não vivem o compromisso com Deus. Se faz uma festa na igreja, vai 100, mas se chama para orar, vai só 2, 3 na igreja. Se chama para comer na igreja ou na casa do irmão, vai muita gente, mas se fala que é para culto de ensino, de doutrina, não vai quase ninguém. E é assim que está acontecendo, meus irmãos. Muitos só querem oba-oba, muitos só querem pular, gritar e rodopiar, e não querem ter um compromisso com o Senhor Jesus e viver uma vida de santidade. Dentro da igreja ele é um santo, mas lá fora ele não é. Lá fora ele causa escândalo, dá mau testemunho. Então, meus irmãos, não seja comparado com a geração de Noé. A geração de Noé que foi reprovada, a geração de Noé que não obedecia a ordem, era incrédula, insubmissa. E também que você não venha ser condenado com a geração de Ló, a geração de Ló, que foi uma geração depravada, que cometia todo tipo de imoralidade sexual, havia sodomia, havia prática de homem sexual, homem com homem, mulher com mulher, e tantas abominações que chegou até a narina de Deus, e Deus trouxe o juízo para aquelas cidades. Deus, irmãos, ele não tolera o pecado. A Bíblia fala que o Senhor julgará a todos. O Senhor, irmãos, virá, dar a recompensa para cada um segundo a sua obra, porque o galardão está com Jesus. Jesus vai dar a recompensa para aquele que fez o bem, que sofreu pela verdade, mas aquele que fez o mal vai receber o castigo eterno. É melhor o crente sofrer agora e ser consolado mais tarde, do que o ímpio, que é consolado agora, que é abençoado agora, que recebe tudo do bom e do melhor agora, mas lá na frente ele vai sofrer eternamente. Então, meus irmãos, é só por um tempo que o crente vai viver sofrendo, é só por um tempo que a humilhação vai chegar na tua vida e você tem que suportar. É só por um tempo, igreja, até o Senhor chamar e dizer: servo bom e fiel, sobre pouco te colocarei, sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Assim, meus irmãos, virá a recompensa do alto para aquele que teme ao Senhor, para aquele que obedece a essa doutrina do corpo, da alma e do Espírito. O Senhor não quer uma igreja morna, o Senhor não quer uma igreja apóstata, uma igreja que ama este mundo. Muitos é amigo do mundo, muitos está dentro da igreja, mas está lá com o mundo abraçado, está participando de clube, de natação, de piscina, está também indo em academia, está indo em rodeio, está indo em festas mundanas, está compactuando com a idolatria, está compactuando com a prostituição, com o adultério, está fazendo muitos casamentos ser destruídos por causa do seu pecado. Você, irmã, que não se arrepende, você, irmã, que ainda não conhece a verdade, passe a ouvir a palavra do Senhor nesta noite e entender o que o Espírito diz à igreja, porque o Senhor quer um despertamento da parte de cada um, que nós vamos se colocar na posição que o Senhor quer, de vaso de honra, um vaso de santificação. O Senhor não nos chamou para imundícia, mas para santificação.
Então, meus amados irmãos, esta geração vai ser condenada por causa dos seus pecados, por causa de não haver um verdadeiro arrependimento. Muitos só crê, mas não arrepende. Crê até o diabo crê, mas ele não obedece. Então, meus irmãos, vive a palavra de Deus como ela é. Aceite o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não seja enganado pelos lobos, não seja enganado pelos pastores que querem só as lãs das ovelhas. Nós aqui, irmãos, estamos pela verdade, vivemos pela verdade, e o Senhor ama aquele que fala a verdade, irmãos. O Senhor diz na palavra que Ele enviaria o Espírito Santo da verdade, que não iria para o mundo, mas iria somente para aqueles que vivem a Tua palavra. O Espírito Santo não vai para o mundo, ele vai para os servos de Deus, ele vai para aqueles que realmente fazem a vontade do Senhor. Se você quer ser um discípulo fiel ao Senhor, receba a palavra verdadeira. A palavra verdadeira dói, a verdadeira palavra ela incomoda, ela tira, a mentira do coração do homem, o engano, tira toda obra de engano, para que você viva em novidade de vida, uma vida de santidade, uma vida de pureza. A Bíblia diz que aquele que tem esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro, assim como Jesus é puro, nós também temos que nos purificar de toda imundícia, de todo pecado. Nós temos que sair do pecado quanto antes, igreja. Não podemos, sujar com o mundo. A Bíblia fala que aquele que é santo, ele santifica mais. Aquele que é sujo, ele vai sujar mais ainda. Mas a Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para nos ajudar nesta caminhada, para nós triunfar, para nós vencer, no nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, arrependa-se das vaidades, arrependa-se desse orgulho que está no teu coração, de não ser humilde, de não querer ouvir o teu pastor que prega a verdade, Muitos estão pregando o que? Só prosperidade, é o que o povo quer ouvir. O povo só quer só profecias, da carne. O povo só quer revelação da carne. O povo vai para a igreja só para ouvir revelação, mas não vai para ouvir a palavra de Deus como ela é, porque quando ouve a verdade ela liberta. A palavra de Deus ela é uma espada afiada de 2 gumes que corta de um lado para o outro. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, que você arrependa-se dos seus pecados, olhe para si mesmo. A Bíblia fala que até mesmo na hora de nós cearmos, nós não podemos cear, de qualquer maneira, senão seremos culpados da morte do Senhor Jesus. Muitos estão ceando aí, meus irmãos e irmãs, ceando com o cabelo cortado, cabelo pintado, com as unhas pintadas, tudo mudado, tudo moderno, tudo adulterado por Satanás. Essas mulheres que eram para ter o templo, conservado, para ser cheio do Espírito Santo, está sendo templo de demônios para habitar. Então, meus irmãos, arrependa-se dessas imundícias, arrependa-se das vaidades que levam as pessoas a cair, em vários tipos de pecado. Jesus ele está voltando, e a ira de Deus virá sobre a terra, sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não amam a verdade, mas que têm prazer em viver a mentira. Muitos pensam que estão servindo a Jesus, mas estão amando o mundo ao mesmo tempo, e não pode amar o mundo e amar o Senhor. Ou você há de agradar um e desagradar o outro. Jesus ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a minha vontade. Entre pela porta estreita, porque estreita é o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram por este caminho. O caminho estreito é santidade, o caminho estreito é o caminho apertado, é difícil, são poucos os que encontram este caminho, mas muitos vão para o caminho largo, o caminho da idolatria, do futebol,
muitos vão na idolatria das roupas indecentes, vulgares, roupas que mostram a sensualidade, mostra as pernas depiladas, mostra, os decotes, mostra tudo que é do mundo, tudo que o mundo oferece, os vícios. Então é isso que o inimigo está usando hoje, porque ele quer que muitos façam a vontade dele, mas para fazer a vontade de Deus é viver em santificação. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo de número 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus para nós, irmãos, é a santificação. A Bíblia fala que Deus exige a nossa santificação. Para ir para o céu não vai de qualquer jeito não. Na cidade santa não vai entrar nada que contamine ela. Para ir para o céu, irmãos, você tem que deixar as bagagens aqui agora. Jesus, ele mesmo disse, eu vim para buscar e salvar os perdidos, ele disse, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus está chamando as pessoas para se arrepender do mundanismo, do segundo casamento, você que casou de novo, você que largou o seu primeiro marido e casou de novo, separe-se desse segundo casamento e volte para o primeiro. Se não tem como, permaneça separado, porque você já fez aliança diante de Deus e você tem que cumprir ela até que a morte separe, porque a Bíblia diz em Malaquias 2 que Deus odeia o divórcio. Jesus diz também que aquele que separar e casar de novo comete adultério. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 1 em diante, a mulher está ligada à lei do marido enquanto o marido vive, mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. Portanto, se ela casar com outro e o marido estiver vivo, ela comete adultério. São tantos versículos que diz na palavra do Senhor, irmãos, sobre o segundo casamento com o marido vivo. Só pode casar novamente quando o marido morre, aí fica livre da lei. Então são tantas coisas que a Bíblia ensina, que muitos estão passando desapercebido, muitos estão ensinando coisas da carne, são muitas pessoas ensinando doutrinas humanas, são regras, que não levam à salvação. Muitos estão ensinando para as igrejas que pode tudo, que pode pôr piercing, pode pôr tatuagem, pode pôr brinco, pode tudo, mas só não pode entrar na cidade santa. Pode sim, pode fazer o que quiser, pode cortar, pode pintar o cabelo, pode fumar, pode usar droga, só não vai entrar no céu, porque no céu vai entrar somente os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, é melhor você negar tudo agora, é melhor você negar a sua própria vida, negar a sua própria vontade e dizer sim para Jesus. Senhor Jesus, eu te amo, eu quero obedecer os teus mandamentos, eu quero ir morar no céu, porque muitos vão tomar uma surpresa muito grande quando Jesus vir, a trombeta tocar e muitos vão ficar para o lado de fora, vão fazer igual no tempo de Noé, quando aquele povo zombou de Noé. Muitos estão zombando até mesmo da vinda de Jesus, muitos até estão zombando de Jesus com as suas próprias atitudes, estão dizendo que é de Jesus, mas estão desagradando a Ele, estão entristecendo o Espírito Santo. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, o teu corpo não é templo e morada de demônio não, nós estamos aqui, irmãos, é para ensinar a verdade, e basta você fazer a tua escolha, se você quer a verdade ou não quer, porque a verdade, ela liberta, a verdade, ela convence. Muitos pregam mentira e ninguém é convencido pelo Espírito Santo nada, muitos estão somente aí no engano, muitos pensam que estão salvos, mas só vai ser salvo naquele último dia. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você não perseverar até o último dia da tua vida, você não vai ser salvo. Ninguém está salvo ainda, só vai estar salvo aquele que perseverar até o fim. Então, meus irmãos, arrependa-se dos seus pecados,
Arrependa-se hoje, né? Se você morrer do jeito que está, você está preparado para encontrar com o Senhor Jesus? Você está com a sua vida em ordem? Ou você está vivendo aí como muitos vivem, como uma geração descompromissada, uma geração má e incrédula, que não crê no poder de Deus, que não crê em cura, em libertação, não crê em nada, só crê no que o mundo fala, só crê no que o mundo ensina. Não, irmãos, o servo de Deus, ele só crê na Bíblia Sagrada, só crê na palavra de Deus. Então, meus irmãos, Jesus está às portas, ele vai vir buscar o seu povo. Não faça como Acã, que escondeu o seu pecado. Acã, ele ocultou o que ele fez. Muitos estão sendo crente Acã, escondendo o que ele tem feito. O pecado de Acã foi a cobiça. Cobiçou, né, a capa dos babilônios, pegou a riqueza ali, ouro, prata, mas Deus viu tudo. Deus trouxe à tona o pecado de Acã. Então não deixa para que o teu pecado seja exposto naquele grande dia, no dia do juízo final. É melhor você confessar e deixar agora, do que levar este pecado para a tua própria condenação. Porque se você esconder o teu pecado, né, igual escondeu Acã, naquele dia o Senhor vai trazer à tona o teu pecado. Então, meus irmãos, arrependa-se. Jesus, ele está às portas. Jesus, ele virá buscar a sua igreja, aqueles que esperaram nele, aqueles que branquearam as suas vestes, que não deixaram faltar azeite sobre a tua cabeça. Que Deus os abençoe. Fiquem todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.